Após o sucesso estrondoso da HQ do Ultimate Homem-Aranha e dos filmes de Tobey Maguire, a Sony, em parceria com a Underlad, decidiram produzir uma série animada do Homem-Aranha. E hoje vamos falar sobre a animação que é a série animada do início dos anos 2000, Amazing Spider-Man, é até hoje lembrada com muito carinho pelos fãs do Cabeça de Teia. No final dos anos 90, a gente viu a Marvel tentando inovar o personagem do Homem-Aranha com coisas que eram muito populares na sua época, com a estética cyberpunk, visuais marcantes, algo futurista, porque era o que estava em alta. Eles tinham perdido os direitos do personagem e precisavam ter alguma coisa chamativa para a nova série do herói. Mas, engraçado que a Marvel tentou, não deu certo, a série teve 12 episódios e falhou. Só que a Sony, com todos os direitos agora do personagem que eles haviam comprado da Marvel, fizeram algo parecido em 2003, fazendo uma versão do Homem-Aranha que era um grande reflexo das coisas da sua época. Hoje a gente vai falar aqui sobre o sucessor de Homem-Aranha Sem Limites, que no caso é Homem-Aranha, a série animada de 2003, aquela famosa série 3D que é muito esquecida, que eu tanto chamo com tanto carinho de Homem-Aranha da MTV. Então bora pro vídeo. Bom, tudo começou em 2003. A Sony, em parceria com a The Team Productions, quiseram produzir uma série animada do Homem-Aranha, pois no contrato que eles tiveram com a Marvel após comprar os direitos do herói, eles também tinham na época a permissão para fazer os seus desenhos animados. Então, eles decidiram fazer uma série animada, e acabou que a ideia original da série era fazer uma adaptação fiel de Ultimate Homem-Aranha, que estava sendo escrita pelo Brian Michael Bendis. Naquele momento, era a HQ do herói que mais fazia sucesso. Os anos 2000 era realmente uma fase maravilhosa para o herói. Você tinha uma fase muito bem escrita do personagem sendo desenvolvida. Você tinha um Ultimate Homem-Aranha que trazia o personagem com uma visão mais moderna sobre as suas origens. E você tinha também as séries de televisão. Então, eles chamaram o Brian Michael Bendis para se envolver no projeto, para ele supervisionar o que era para ser a adaptação da sua obra. Mas, com o sucesso de bilheteria do Homem-Aranha de Tobey Maguire, as coisas acabaram mudando. As coisas saíram do controle. E a ideia foi bastante alterada conforme várias decisões criativas. Primeiro que eles começaram a mudar de ideia sobre a questão da animação e decidiram que iriam fazer uma animação em 3D. Então eles chamaram a Mainframe para fazer essa parceria. A Mainframe então fecharam um acordo e decidiram fazer uma animação em 3D do herói. Agora só faltava alguma emissora, algum canal decidir comprar o projeto para financiá-lo. Foi aí que a MTV entrou. Com a MTV entrando no projeto, os roteiristas tiveram muito mais liberdade criativa para poder fazer o que eles quisessem. Então a gente tem hoje o que eu considero foi a série do Homem-Aranha com mais potencial e também com mais desperdício de potencial que já teve. Porque ali você tinha uma liberdade que hoje é impossível você ter em qualquer adaptação do personagem. E isso aí fica nítido para qualquer pessoa. A série, assim como sua antecessora, sofreu da mesma maldição de ter 12 episódios, funcionando naquele esquema de apresentar o herói da semana e o Homem-Aranha matando ele. Nessa série o Homem-Aranha matava, mesmo que indiretamente ou diretamente, pois ele era uma continuação do Tobey Maguire, e nesse ponto a série estava sendo até bem fiel, mas completamente contra o que o Homem-Aranha era nos quadrinhos, e isso é uma decisão que até hoje não me agrada. Mas mesmo assim a série ela é bem divertida, e você tem ali os vilões com designs, na minha opinião, bem criativos, e vilões novos que foram apresentados na série, que foram desenvolvidos porque, na época, os roteiristas não quiseram mexer em um dos personagens mais populares do Homem-Aranha, por questões de medo que o Sam Raimi pudesse usá-los na continuação dos filmes de Homem-Aranha de Tobey Maguire.
Mas mesmo assim a série pelo menos conseguiu usar alguns vilões do Homem-Aranha que a gente já conhece dos quadrinhos, entre eles Kraven e Electro. E por exemplo, o Electro aqui ele basicamente é um puro suco do que eram os anos 2000, parecendo que o Electro saiu diretamente de um álbum de rock ou música pop dos anos 2000. Sério, olha pro Electro, vê se ele não parece que é a capa de um álbum de rock ou alguma coisa de música dos anos 2000. É muito a cara da MTV isso aqui. Então, o Electro, por exemplo, aqui ele é um personagem, na minha opinião, que parece muito similar com a versão que a gente viu dele nos filmes do Andrew Garfield. Até hoje eu sinto que ele pode ter inspirado um pouquinho sim, sabia? Na questão de como o personagem aqui é conduzido é bem próximo. Os dois viraram esse monstro, quase esse deus elétrico por causa do bullying. A série por se passar na MTV, que não era um canal focado em desenhos, ela podia ter muito mais liberdade criativa nos roteiros, então os roteiristas aproveitaram disso para fazer histórias mais sombrias e muitas vezes até meio safadinhas, podemos dizer. Por exemplo, a gente viu algo ali que hoje é impossível você ver algum desenho do Homem-Aranha, que é o Peter, por exemplo, olhando para a bunda de uma garota que tinha acabado de sofrer um acidente. Ou, por exemplo, você vê o Peter se machucando, com sangue por uma batalha bem brutal, pessoas morrendo, vilões sendo mortos, como, por exemplo, uma cena brutal do lagarto caindo e ele se espatifando no chão. E, bom, isso acontece bastante. Esse Homem-Aranha aqui ele não se porta muito em ter uma galeria de vilões extensa. A série da MTV, ela foi o que mais perto hoje a gente teve de ter realmente uma série adulta do Homem-Aranha. Os roteiristas ali desperdiçaram muito o potencial que tinha, como por exemplo, eles começaram a se desentender com o que era para ser o roteirista principal da série, o Brian Michael Bendis, que estava responsável também pela série. Brian Michael Bendis já disse no seu Twitter que ele deu muitas ideias que acabaram sendo recusadas, como uma delas uma história onde um Homem-Aranha não conseguiria sempre poder ir lá combater o crime, pois a vida de Peter Parker iria atrapalhá-lo. Bendis então teve essa ideia recusada, mas ele usou então na edição 28 de Ultimate Homem-Aranha, usando essa ideia que ele teve originalmente para a série. A série de fato, em vez de investir na narrativa mais madura, usando elementos mais sérios e coisas que a gente não pode ver nos desenhos ocasionais do Homem-Aranha, eles decidiram apostar mais no gore e também nas piadas de duplo sentido, desperdiçando em muito potencial que essa tinha a série para ser realmente talvez a série definitiva do Homem-Aranha. Na minha opinião, essa série já começou errada e eles querendo seguir os filmes, pois isso é uma ideia que hoje em dia a gente vê pelo histórico, que é algo que mal dá certo, né? Poucas vezes, na minha opinião, que isso acabou dando algo bom ou desfrutando algo certo, mas nunca foi algo realmente grandioso. Então, perdemos a chance de poder ter tido uma adaptação fiel de Ultimate Homem-Aranha, por conta que eles quiseram seguir os filmes do Tobey Maguire. E o pior, a gente ia poder ver uma série de Ultimate Homem-Aranha mais madura. E se Brian Michael Bendis tivesse tido mais liberdade na história, talvez ele teria melhorado em muito a narrativa da série animada em 3D. Mas se ele tivesse feito de fato, talvez o Ultimate Homem-Aranha, com o Bendis participando e uma liberdade criativa maior, a gente ia poder ter o que seria talvez uma adaptação que poderia ser melhor do que o quadrinho original, onde a gente poderia ter um Ultimate Homem-Aranha com temas mais maduros e talvez com um tom mais elevado na seriedade da narrativa, em vez de apostar no gore e também nas piadas de duplo sentido. Agora, após falar da animação em si, vamos falar um pouco sobre os personagens. Aqui o Peter, ele tem muito mais aquela sua personalidade que foi idealizada originalmente pelo Stan Lee e o Steve Ditko, logo porque a série queria ter algo mais descolado para atrair os jovens. Então aqui nessa série você pode ver, tudo vai ser radical, tudo vai ser descolado, porque eles precisavam atrair os jovens e na cabeça deles isso dava certo. Então a gente tem uma MJ com uma vibe um pouco roqueira, com uma gargantilha, você vai ter um Harry que é loiro, porque sim, devia ser algum estereótipo, talvez de garoto rico na época, e você vai ter talvez também aqui um Peter próximo das personalidades que o Stan Lee e o Steve Ditko idealizaram pra ele. Nesse ponto eu acho que eu posso até dizer que sim, já que o Peter aqui ele é bem aquele garoto respondão, que não fica bem naquela sua contida, igual por exemplo o Tobey Maguire. Isso é algo até um pouco contraditório com os filmes, já que a série foi idealizada para ser uma continuação do primeiro filme. Peter aqui não age muito parecido com o Homem-Aranha de Tobey, mas ele sofre de algumas consequências, como esse negócio, por exemplo, do Homem-Aranha não se importar em matar, ou pelo menos ter alguma empatia com seus vilões. Tá, pode ser exagero, isso que eu disse, ele não tem um pouco de empatia, mas aqui a gente vê durante a série que ele não se importa tanto, assim, como por exemplo na cena que o lagarto cai no chão na frente dele,
e ele simplesmente não tá nem aí. Mas além disso, a série consegue fazer algo bem maneiro, na minha opinião, que eu gosto muito, e eu sinto falta disso nas adaptações atuais do Homem-Aranha, que é o peso de ser um herói. Aqui na série você vê isso bastante sendo explorado, sobre a questão aqui de quando o Homem-Aranha ganha, Peter Parker perde. Além disso, pra mim, a série também melhorou muito, mas em muita coisa, que era aquela versão horrorosa da MJ dos filmes do Sam Raimi. Aqui a MJ ela é muito mais uma mulher de respeito. Aqui ela realmente ama o Peter ao ponto de dar um sai fora no Homem-Aranha. A MJ aqui, na minha opinião, ela tá bem melhor representada que nos filmes do Sam Raimi. E aqui vale até a pena você assistir a série só por causa dela, pra você ver o que seria uma MJ de verdade nos filmes do Sam Raimi. E não aquela pessoa que tá sempre torturando o Peter, coitado. Mas apesar de tudo isso que eu falei sobre essa série animada 3D do Homem-Aranha, e eu achar que ela nunca deveria ter existido, pois na minha opinião, uma animação seguindo fielmente Ultimate Homem-Aranha com um tom mais adulto e sério, com a supervisão do seu criador, eu acho que teria sido 1000 vezes melhor do que isso que tivemos, que era simplesmente só uma continuação, que na verdade uma tentativa de ser uma continuação do primeiro filme do Sam Raimi. A série infelizmente sofreu da mesma maldição das outras séries boas do Homem-Aranha, que é a maldição de quando uma série é boa do Homem-Aranha, ela precisa ser cancelada. A série ela foi cancelada com 12 episódios, terminando com um final bem pessimista, bem triste, com Peter desistindo de ser Homem-Aranha e jogando seu uniforme no mar, após ele ter feito coisas que passaram do limite até para ele mesmo, após o Peter achar que Kraven havia matado a MJ num episódio bem sombrio. Essa série, na minha opinião, ela sempre vai ser lembrada por mim, eu tenho muito carinho por ela, foi uma das primeiras séries do Homem-Aranha que eu vi. A Mainframe, a empresa que animou a série, ela já disse abertamente no seu Twitter há pouco tempo atrás que ela tem interesse em continuar, se caso a Marvel decidisse aceitar eles reviverem a série. Só que infelizmente isso é algo impossível de se acontecer. Hoje em dia, na visão da Disney / Marvel, é que o Homem-Aranha tem que ser aquele amigão de toda a família, tem que ser aquele herói de toda a família, aquele cara muito bobão, muito otário, e nunca a gente vai ter de novo talvez um filme, uma série com aquele nível de seriedade dessa série animada, sabe? Isso é realmente algo muito triste. Eu sinto falta da época que os desenhos do Homem-Aranha pelo menos estavam na mão da Sony e eles podiam fazer essas séries. Você tem muitas coisas lá que, cara, é muito essa vibe, me dá uma nostalgia muito grande. A série fala muito sobre isso. Isso tem a ver simplesmente porque eles queriam atrair os jovens, queriam atrair a galera mais nova. Então eles botavam as coisas que estavam em alta, que faziam sucesso, música eletrônica, os telefones e vários outros elementos. E assim, na minha opinião, a gente nunca mais vai ter uma série nesse nível de potencial narrativo. Muito triste que essa série nunca se tornou uma adaptação de Ultimate Spider-Man do Brian Michael Bendis, mas nem tudo é tão ruim assim, sabe? Por mais que eu sinta muita nostalgia com essa série, por me lembrar uma época muito boa, o final dessa série abriu espaço para algo maior, para algo melhor, e que pra mim é simplesmente maravilhoso. Eu assisto sempre quando eu quero assistir alguma coisa que me diverte, algo que eu nunca me enjoo. E eu estou falando, claro, daquela animação que todos nós amamos, o espetacular Homem-Aranha. Bom, com o final do Homem-Aranha da MTV, que eu espero tenha deixado claro nesse vídeo que ele foi um enorme potencial desperdiçado, a gente teve então a maravilhosa animação que foi do Espetacular Homem-Aranha, que eu planejo também fazer um vídeo falando sobre essa animação, mas eu não quero fazer um vídeo um pouco simples igual eu fiz nesse daqui. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado, falando um pouco sobre essa obra e meu amor que eu tenho por ela. E eu quero também fazer um vídeo falando sobre como que teria sido se o desenho de 2003 tivesse seguido a ideia original de ser uma adaptação direta do Ultimate Homem-Aranha do Brian Michael Bendis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu levei um tempo para produzir ele, eu sei que demorou para sair no canal, mas é por conta que meu telefone é uma batata e tipo, editar por ele é bem complicado. Mas espero que tenha ficado satisfeito com o vídeo que eu entreguei aqui hoje. Estou ainda produzindo mais vídeos para vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram no vídeo de Ben 10. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você não for aqui, lembre-se de se inscrever. Tamo junto.